Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre a conclusão dos trabalhos da CPI do Sistema Carcerário e as propostas apresentadas no relatório final aprovado pela comissão. Aqui estão os deputados Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, e Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Bom, deputados, nós estávamos falando sobre as ofertas de vagas de trabalho nos presídios. Agora, eu queria entender, deputado Alberto Fraga, hoje o trabalho ofertado aos sentenciados, aos apenados, ele é uma possibilidade e a cada 3 dias de trabalho, se não me falha a memória, 1 dia da pena é reduzido. Pela proposta apresentada pela CPI, o trabalho seria uma condição, trabalho 8 horas diárias, seria uma condição para a progressão de regime? Sim, condicionante, é uma condicionante. Até mesmo para que a gente motive. Agora, só para continuar, só para completar, isso foi criticado por alguns parlamentares como sendo uma volta ao regime de trabalhos forçados, exatamente. É uma diferença enorme. Trabalho forçado é totalmente diferente do que nós estamos falando. Até mesmo porque a própria pretensão dos presos é que possam trabalhar. Isso nós ouvimos de cada um daqueles presos que ficam ali ociosos, sem ter o que fazer, só aprendendo coisa que não presta, que eles querem trabalhar. Eles entendem que para a sua recuperação e até mesmo para passar mais o tempo, né, eles precisam desse trabalho. É evidente que não é trabalho forçado, são trabalhos que a gente vai criar novas opções de vida, aprender uma profissão, aprender ter uma atividade laboral, para que ele possa, ao sair do presídio, ele não caia nessa reincidência de 74%. Não é ficar quebrando pedra. Não é ficar quebrando pedra. Uma bola amarrada. Esse conceito, lamentavelmente, não é o que o Edmilson pensa, mas eu, quando apresentei o projeto de trabalho obrigatório para os presos, desde 2002, o conceito era esse, que lamentavelmente o PT pensava assim. Nós temos que avançar do jeito que está e que não tem jeito. Essa questão do preso, aí eu vou dizer, foi uma proposta da CPI, foi. A minha opinião pessoal é que eu acho que nós tínhamos que endurecer um pouquinho mais. Eu defendo as penas completas, o cumprimento integral da pena. Eu não defendo pena de 30 anos. Eu defendo pena de 5 anos, de 10 anos, mas que você cumpra integralmente essas penas. Esses benefícios, essas progressões de pena, essas remissões de pena é que tem desmoralizado o sistema prisional. É o meu entendimento, mas é a minha opinião pessoal. Como a CPI buscou um consenso e algo propositivo, então nós apoiamos, mantemos o projeto da remissão e da progressão, né? Mas o que é mais importante nisso é você colocar atividade para o preso fazer. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Certo. Obrigada, deputado Fraga. Agora, eu queria mudar um pouquinho só para... Me permite sua opinião sobre... Essa política laboral é um consenso. O preso tem que trabalhar. Só que há algumas normas, essa foi a preocupação que eu argumentei e outros deputados, com algumas normas não só nacionais, do nosso próprio Código Penal e o Código de Processo de Execuções Penais, mas algumas resoluções internacionais, como a de Costa Rica, que podem, digamos assim, tornar essa nossa orientação questionável do ponto de vista jurídico, inclusive, porque é baseado no princípio do direito individual mesmo, né? Eu sei qual é a tese do deputado Fraga. O cara foi preso, cometeu um crime, está pagando, ele não pode se negar a trabalhar, não é? Mas como há várias possibilidades, tanto para mudar, remissão de pena... Ele pode até negar a trabalhar, mas aí ele fica trancado. Sim. Entendeu? Ele pode se negar, ele não é obrigado a trabalhar. Mas cria condicionante para a progressão de pena. Exato, mas eu acho que uma política de incentivo, porque eu concordo com o deputado Fraga, nas visitas tem 2 grandes reclamações. Doutor, estou preso aqui há tantos anos, eu já cumpri a minha pena, eu já cumpri 2/6, eu podia estar fora, né, em semiaberto. Cadeia vencida. Por favor, juiz, manda essa carta para o juiz, nos entregam carta escrita, alguns estudam lá os códigos e nos entregam com uma fundamentação jurídica, inclusive, né? Isso é uma reclamação, né? A outra reclamação é exatamente o camarada de 24 horas numa cadeia, numa cela onde tem possibilidade de 10, tem 30. Onde 9 cabe, tem 30, onde cabe 9, né? Durante 24 horas não pode sair coisa boa. Muito mais se uma informação que nós tivemos do serviço de inteligência
o Brasil todo hoje tem influência em algum grau do PCC e outras facções criminosas. Então imagina. E aí entra a outra questão que eu ia falar de tecnologia, que é todo interconectado via celular também. Qual a importância e o que motivou os senhores a transferir para as operadoras a responsabilidade pelo bloqueio do sinal? Posso falar? Pode ser que isso é uma ideia do deputado Fraga, inclusive. Olha, porque é o seguinte, nós fomos num lugar, São Paulo, por exemplo, em Presidente Bernardes, nós vimos que funciona. 4 antenas direcionadas, das muralhas na direção das celas, os nossos celulares, eu testei, não tem sinal. Saiu da muralha, as antenas são direcionadas, tem o sinal normal para os funcionários, etc, etc. E aí você convive com essa coisa de que nossas famílias estão sendo vítimas diariamente de trotes e de tentativas de extorsões de dentro dos presídios, quer dizer, e a comunicação entre eles. Aí vejo 2 lados da moeda. A gente sabe que se as operadoras, que sempre disseram que não tinham condições, elas podem fazer isso. Então eu acho que o Estado, já que as operadoras lucram muito, faturam muito, elas têm que ter essa responsabilidade. Até mesmo para preservar o sinal para os seus outros assinantes em volta do presídio. Porque hoje, não é que os presídios foram construídos dentro das cidades. As cidades é que cresceram para cima dos presídios. Né? Então, essa nova tentativa de que as operadoras, porque nós íamos ouvir as operadoras, não deu tempo. Mas, deputado Fraga, nós vamos ter que fazer uma norma, uma proposta de projeto, né? Porque quando elas são agora, concessionárias... provavelmente as operadoras vão... Não, mas vão chiar. Fabiana, elas são concessionárias. É o Estado brasileiro que concede, ou não, TVs, linhas aéreas. É concessão pública, nós somos obrigados a fazer se houver uma norma federal. E essa é uma medida correta, foi um avanço do nosso relatório. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer, e nós concordamos nisso, é realmente vergonhoso o Estado reconhecer que uma penitenciária que tem portas de entrada e de saída, em que as pessoas, às vezes a senhora, uma freirinha que adoece porque foi obrigada a passar por revista vexatória, então, o que justifica, de vez em quando, se encontrar armas brancas, até armas de fogo, né, e dezenas de celulares sob o controle de um chefe de facção. Eu esqueci de trazer. Isso é inadmissível. Edmilson, eu esqueci de trazer, eu ia lhe mostrar. Para mim foi uma surpresa. O celular que eles estão usando nos presídios é desse tamanho. Nós aprendemos um desse tamanho. Eles pegam 3 celulares desses, colocam na mão, passam em detectores de metal, não acusa. Não apita. Não apita, entendeu? Então, e esse aparelho desse tamanho, olha bem a posição, desse tamanho, infelizmente, é colocado, às vezes, é introduzido em partes íntimas da mulher ou do corpo humano, para poder chegar até eles. Então, uma outra coisa que eu não sei nem se está no relatório, mas que nós tínhamos que avançar, com as novas construções, com os novos modelos de presídio, a gente poderia, para evitar esse constrangimento, que realmente é constrangedor, a visita dos familiares, que já sofrem por ter um ente querido preso, e sofrem mais ainda no momento das revistas. Ao invés de revistar as visitas, visita-se o preso. Não é mais fácil? Então, se tem o contato físico, você, depois que ele faz a visita, ele é revistado, ele já está preso mesmo. Ele é revistado. Se tiver alguma coisa, se for passado alguma coisa para ele, na revista será apreendida. Então, inverteu o... Mas é o que eu sempre reclamo, Edmilson, falta vontade. Eu não vejo boa vontade dos governantes, e aí eu me refiro a ministro da Justiça, juntamente com os governos, tem que haver uma parceria, tem que haver isso para poder resolver esse problema. Uma coisa importante ainda nesse tema é que nós desmoralizamos as empresas de comunicação que dizem que não há tecnologia. Porque não podemos bloquear? Porque aquele condomínio vizinho ficará sem sinal de telefone. Lá em Presidente Bernardo. Então foi provado que há técnicas para garantir isso. Então, os senhores já abordaram a questão da revista, do scanner, que os novos presídios deverão... Faltou o mais importante, que é dinheiro.
Sim, a questão do dinheiro agora, porque a gente está terminando. O senhor falou sobre a questão rapidamente, dos fundos. Não, o senhor falou da questão das cidades crescendo em torno dos presídios, agora também houve a exclusão da exigência de que penitenciárias sejam construídas em local afastado dos centros urbanos. Pois é, quando a gente pensa na ressocialização, um dos caminhos mais fortes é a proximidade da família. Por que tirar o preso de perto da família? O que nós temos que ter é presídios seguros, que não seja permitido cavar túneis, para que a população também deixe de ter esse medo. Não é porque você tem um presídio em volta da sua residência ou do seu bairro que vai tornar mais perigosa a sua casa, não é isso. Nós temos que manter o preso lá, preso, e que não haja possibilidade de fugas e motins toda hora, isso é possível fazer. Agora, para tudo isso, o senhor iria começando a falar o negócio do fundo. A questão do dinheiro. Edmilson sabe disso, já falou aqui. Hoje nós temos 2 bilhões, contingenciado no Fundo Nacional, no Fundo Penitenciário Nacional. E os estados a míngua, e falta água, falta papel higiênico, falta tudo nos presídios. E porque esse dinheiro é contingenciado. Essa transferência, ela tem que ser vinculada e não voluntária como é, e que não há transferência. Então nós temos que ter, já que existe o dinheiro, esse dinheiro tem que ser destinado para os mais de 1.200 estabelecimentos prisionais que existem no Brasil. O governo federal não tem problema, é bom que fique muito claro isso. O governo federal, que arrota que tem um sistema prisional que funciona, funciona. E eu concordo plenamente que funciona. Mas ele tem 469 presos. E tem uma verba maravilhosa. Os presídios federais é de primeiro mundo. Mas, evidentemente, com essa quantidade de presos, né, nós temos que haver uma distribuição. Cometeu um crime federal, é crime federal, tem que ir para o presídio federal e não ficar sob responsabilidade dos estados. Para finalizar, deputado Edmilson. Essa ideia foi importante. Os recursos serem repassados para os estados e para os municípios. Se há exploração de petróleo ou de minério, o município não ganha royalties. Por que o município que tem uma penitenciária não ganha uma espécie de royalties? Então ele merece ter um repasse do fundo direto. Aí esse critério eu levantei, a importância de definir, esse é um esforço que nós vamos fazer posteriormente, definir a aplicação do recurso. Porque um prefeito pode pegar um recurso do fundo penitenciário e fazer asfalto. É importante o asfalto na cidade? É. Então, qual vai ser o nosso debate posterior para que o dinheiro do fundo penitenciário seja usado em função do problema, do caos do sistema que foi por nós detectado e o relatório pretende ajudar na resolução. Bom, deputados, muito obrigada. Infelizmente, o tempo é curto para abordar todos os 20 projetos apresentados. Boa sorte na tramitação dessas propostas aqui na Câmara. Obrigada pela presença. Muito obrigado. Eu conversei com os deputados Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, e Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se quiser entrar em contato com a gente, ligue para o 0800 619 619. Ligação gratuita. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.